Eu tô até com leve medo de fazer esse vídeo porque eu vou tocar em alguns pontos delicados e mesmo eu sendo cautelosa, sempre corre o risco da gente dizer algo errado. Se em algum momento você achar que eu me expressei mal nesse vídeo, por favor, me deixa saber aqui nos comentários. Eu sou Carolina Pessoa, mais conhecida como Charas, e hoje eu vou falar sobre o que o mundo todo tá dizendo e você insiste em ignorar. Eu tenho participado de um grupo de meditação de 21 dias para a abundância, do Deepak Chopra, o líder espiritual. Antes das meditações, são passadas algumas mensagens. Eu até anotei aqui pra falar com vocês. A prosperidade que eu criei pessoalmente flui de uma fonte infinita. Esse é um dos mantras. A abundância começa com uma ideia, que vira uma intenção, que se torna uma expectativa e se transforma na sensação onipresente que te fará saber que pode tudo e acreditar. E eu queria fazer um crossover com os livros de autoajuda / desenvolvimento pessoal. Porque eles dizem basicamente a mesma coisa em roupagens diferentes. Negocie como se sua vida dependesse disso. Neste mundo, você recebe o que pede. Só precisa pedir corretamente. Quem pensa enriquece, do Napoleão Hill. O desejo é o começo de todas as realizações. O primeiro passo em direção à riqueza. E tem aqui também meu caderninho, que eu faço algumas anotações de livros. Pai Rico, Pai Pobre. Ele diz que você precisa de uma razão maior que a realidade. A vontade tem que ser maior que tudo. Os segredos da mente milionária. É onde a atenção está, que a energia flui e o resultado aparece. O Milagre da Manhã. Foi até um livro que eu nem gostei muito. Eu anotei mais as citações do que qualquer outra coisa. Ele fala que você tem que despertar com desejo genuíno e entusiasmo. E existem vários outros livros também que falam sobre desejo e vontade, sobre como isso pode influenciar na sua vida. Sobre desejo, vontade e crença. Acreditar. A primeira coisa que eu preciso dizer é que eu tenho bastante propriedade para falar sobre preconceito com livros desse tipo. Porque a primeira vez que eu ouvi uma indicação nesse sentido, eu fiquei... Pra que eu preciso disso? Um pouco de arrogância minha mesmo. E depois partiu pra, não, mas esse não é o tipo de leitura que eu gosto. Quando finalmente eu dei a chance, eu não só aprendi algumas coisas, como eu gostei da leitura, eu me divirto lendo esses livros. Então eu queria compartilhar uma coisa que me incomodou por muito tempo e pelo que eu percebi, incomoda muita gente também, que é a sensação de que diferentes realidades não se encaixam na receita de bolo desses livros e que eles são uma promessa mentirosa porque não consideram as peculiaridades da vida de cada um. O que eu posso dizer depois de ter lido um número considerável desses livros e com toda a consciência que eu tenho dos meus privilégios e da realidade que são as camadas de vulnerabilidade é que a gente precisa separar as coisas. Primeiro, o discurso desses livros em nenhuma hipótese pode ser considerada para a criação de políticas públicas ou como argumento para deslegitimar políticas afirmativas. E com isso eu quero dizer que o Estado nunca deve atuar levando em consideração só as especificidades do indivíduo e desconsiderando o contexto social em que ele se insere. Por uma série de motivos, mas principalmente porque é o dever da administração pública atuar buscando atingir os objetivos fundamentais da Constituição. E a gente não pode esquecer que um deles é a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Bom, a segunda coisa é, livro de autoajuda não é feito para ser parâmetro de criação de política pública. O padrão que eu vejo nesses livros, além da questão do acreditar, do desejo, é a descrição de um método criado ou desenvolvido por algum dos autores, testado por eles em um grupo de pessoas e que apresentou algum tipo de resultado na direção daquilo que é proposto pelo autor. E pode funcionar para você ou não, mas considerando que funcionou com um número relativamente grande de pessoas, é bem provável que funcione. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, o de ser possível. Por que a gente fala tanto de representatividade ser importante? E aqui eu falo do único lugar de fala que eu posso, que é o de ser mulher. Se eu não visse mulheres no Congresso, mulheres em lugares de poder, ia ser muito mais difícil eu acreditar que é possível chegar lá, caso eu queira. Mas por que quando a gente fala dos exemplos desses livros, a gente diminui o valor disso? O que eu vejo é que o objetivo desses livros é uma mudança de percepção interna, você consigo mesmo acreditando que é possível, apesar de todas as adversidades. É tentar te fazer acreditar que mesmo com tudo contra, é possível, não vai ser fácil. À medida que você tiver uma camada a mais de vulnerabilidade em cima de você, vai ser ainda mais difícil. Mas é te mostrar o exemplo de alguém que conseguiu. Não pra te cobrar isso, mas pra te dizer que se você quiser, vai. O tapa na cara que esses livros dão é justamente esse, de te deixar ciente de que pessoas com menos recursos que você conseguiram conquistar o sonho delas. E foi
muito difícil pra elas, mas elas conseguiram. Só que não é só isso. Às vezes você não consegue porque além das circunstâncias externas desfavoráveis, e ainda que sejam favoráveis, vamos supor que você tem todo o dinheiro do mundo, por exemplo, ainda assim, você pode não conseguir por um outro fator, que é quando você não tá bem consigo mesma. Não é questão de saber que é possível, não é questão de te dar meios pra chegar mais perto. E isso os livros não resolvem. Isso pede um diagnóstico adequado de um profissional competente e credenciado que use técnicas e terapias específicas, testadas cientificamente, com embasamento e profundidade. E dito isso, eu deixo o meu muito obrigada a todos os psicólogos comprometidos com seus pacientes por essa profissão tão linda. E digo que sem os meus aninhos de terapia, eu com certeza estaria tendo muitos problemas em lidar comigo mesma. Eu vou aproveitar pra pedir pra deixar nos comentários se tem algum psicólogo vendo isso, algum estudante. Pra dizer se eu tô falando alguma besteira também, porque, né? Como esse é um vídeo sobre as minhas percepções, os efeitos que esses livros tiveram em mim foi o seguinte: eles me fizeram buscar cada vez mais conhecer a mim mesma pra definir o que eu quero e me mostraram os caminhos e ferramentas pra eu conseguir. Ou seja, eles não teriam um impacto tão positivo em mim se eu não me conhecesse tão bem e não buscasse a cada dia melhorar esse processo de conhecimento, porque a gente muda o tempo inteiro. Eu tô dizendo isso porque eu recebi uma mensagem muito interessante no direct que dizia o seguinte: vou ler versão resumida. Que esses livros têm o intuito de treinar a pessoa para alcançar um resultado na vida. E sou contra, porque esse processo em que a pessoa acredita que tudo depende apenas da própria vontade e que obter o resultado X vai trazer o que ela de fato busca e precisa, sem levar em conta outras questões que só um psicólogo tem conhecimento e técnicas suficientes para orientar de forma responsável, pode gerar muitos danos. E faz as pessoas se sentirem culpadas, basicamente. E eu achei interessante trazer isso porque, de fato, isso pode acontecer. Mas, particularmente, não consigo atribuir essa responsabilidade ao livro. Porque, pelo menos os que eu li, não se propõem a entregar o que você quer. Essa é uma interpretação sua. O livro te ensina como inserir um hábito na sua vida, os benefícios e a dinâmica dos hábitos, a matéria-prima para ter um pensamento em direção ao enriquecimento, a negociar. É isso que eles ensinam. A pergunta é: você quer negociar? Você quer inserir um hábito? Pra quê? Esse esclarecimento o livro não te dá e nem te propõe. Isso é uma busca sua, individual, e de fato pode e deve ser adequadamente acompanhada por um psicólogo. Então meu raciocínio para esses livros é: você quer saber o que você quer se conhecer, saber os seus processos, você precisa de um psicólogo. Se você já sabe disso e você quer resultados, aí você procura esses livros ou um coach, enfim. E eu prometo que a última coisa mesmo que eu vou falar, esse vídeo vai ficar gigante, é que, por mais que eles se proponham a ajudar com alguma demanda, o livro não deixa de ser um produto desenvolvido com base de recursos, tempo e, assim sendo, são utilizadas estratégias de marketing para atingir o maior número de pessoas possível. E isso acontece pelo uso de um título ou de uma linguagem mais apelativa. Mas, ao meu ver, isso não deslegitima o conteúdo do livro. Esses livros me fizeram acreditar que é possível alcançar os meus sonhos, me fizeram ser mais grata pela posição que eu ocupo, pelo reconhecimento de que, onde eu estou, o meu trajeto é mais facilitado, e me dão a consciência de que eu tenho que contribuir ao universo, a sorte de estar onde eu estou, fazendo de tudo para mudar o que me incomoda à minha volta. E é isso, muito obrigada por terem assistido até o final. Espero que tenham gostado da reflexão e até a próxima!